Olá a todos e todas, meu nome é Clarice Matos, eu sou doutoranda no programa de Ecologia da Universidade de São Paulo e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre reserva legal. E o que é uma reserva legal? Bom, reservas são áreas naturais protegidas. Legal é referente à lei, então são áreas protegidas por lei de forma obrigatória. A lei, no caso, é o novo Código Florestal de 2012. O nome oficial dele é Lei de Proteção da Vegetação Nativa e ela se refere justamente às propriedades privadas rurais. Então, lembrando que vegetação nativa é toda vegetação que cresce naturalmente no local, ela é nativa de lá e ela pode ser de campo, de cerrado ou de floresta, pode ser de qualquer tipo, não é só floresta. E as propriedades rurais particulares são basicamente sítios e fazendas. E qual é o tamanho, então, de uma reserva legal? Vai depender, já que cada propriedade tem um tamanho diferente, a reserva legal corresponde a uma proporção da propriedade, da área total da propriedade. Na maioria do país, em quase todos os biomas, que são os grandes domínios, de tipos de vegetação que a gente tem no Brasil, é 20% do total da área da propriedade. No Código Florestal, a Amazônia é definida como Amazônia Legal, que inclui não só o bioma da Amazônia, como também algumas das suas áreas limítrofes. Então, na Amazônia Legal, se estamos tratando de áreas florestadas, a reserva legal deve corresponder a 80% do total da propriedade. Se forem áreas de cerrado dentro da Amazônia Legal, é 35%, e se forem áreas de campo geral, é 20%, igual no restante do país. Podem haver casos em que os proprietários vão ter menos do que esse limite estabelecido por lei. Nesse caso, eles têm um déficit de reserva legal. Pode haver casos também que eles vão ter mais, então eles vão ter um excedente. E o que acontece é que quando se tem menos, para se cumprir a lei, a gente tem que compensar a reserva legal. E existem principalmente duas formas principais de compensação, que é através da restauração, que é quando você replanta a vegetação que já não existe. Você pode replantar, você pode deixar ela voltar ao que era naturalmente, que seria a regeneração, mas de uma forma geral a gente chama de restauração então da vegetação. E aí você pode fazer dentro da propriedade que tem o déficit ou também pode fazer em outra propriedade. O segundo caso é quando a gente faz a compensação em áreas de vegetação que já existem, vegetação de pé. Então esse tipo de compensação é sempre realizado dentro de outras propriedades. Existem algumas formas de se fazer esse tipo de compensação. A principal delas é a cota de reserva ambiental, que tem a sigla de CRA. Então, é quando o proprietário que tem o déficit, ele compra créditos ambientais que são relativos ao excedente de reserva legal do segundo proprietário e ele então assim compensa o seu déficit de reserva legal. E por que existem as reservas legais? Porque é importante compensá-las, Bom, elas têm uma importância enorme do ponto de vista ambiental. Se a gente pensar numa escala maior, a gente vai ter vários pedaços de vegetação nativa correspondentes à reserva legal ao longo de uma paisagem do país inteiro, na verdade, que vão possibilitar a sobrevivência e a manutenção das populações de espécies silvestres, ou seja, as espécies nativas, as espécies que crescem naturalmente naquela vegetação, de plantas, de animais, de fungos, todos os organismos, enfim. E mesmo que um fragmento de vegetação possa ser muito pequeno, se a gente tem vários ao longo da paisagem, várias reservas legais, isso gera uma conectividade dessa vegetação na paisagem para os organismos que estão ali vivendo. Então isso facilita com que eles sobrevivam por muito mais tempo na paisagem como um todo. Outra coisa muito importante são os chamados serviços ecossistêmicos. São os serviços que os ecossistemas, os ambientes, prestam para nós humanos de forma gratuita, simplesmente com um bom funcionamento de todo o ecossistema. Um exemplo desse serviço é a regulação climática, que se dá tanto numa escala menor, mais local, quanto também numa paisagem muito maior. Existem também os serviços de polinização e controle de pragas naturais dos cultivos, das plantações que existem no meio dessas reservas legais. Então, os organismos que fazem a polinização e o controle vivem nas reservas legais, na vegetação nativa. E no que eles transitam nessa paisagem, nesse conjunto de fragmentos, eles vão realizando esses serviços que são super importantes para o homem. Cerca de 53% da vegetação nativa do Brasil se encontra hoje em dia dentro de propriedades privadas rurais. E a maior parte dessa porcentagem é constituída por reserva legal, por áreas de reserva legal. Então daí a gente vê a importância enorme que elas têm na conservação da natureza, das espécies, dos serviços ecossistêmicos do nosso país. Existem pouquíssimas legislações no mundo que obrigam a proteção de áreas naturais dentro de propriedades privadas. E isso é muito bom porque mostra um balanço possível entre a proteção do meio ambiente e as atividades econômicas desenvolvidas. É muito importante que todos nós, como sociedade brasileira, zelemos pela manutenção não só das reservas legais, mas do Código Florestal e de sua implementação eficiente também,
para garantir, afinal, o direito que todos nós temos, segundo a nossa Constituição, a um meio ambiente ecologicamente equilibrado.